Fala pessoal, então, a gente está nessa jornada, né? Cosmovisão cristã. Melhoramos o termo, visão de mundo, de acordo com Cristo. Queremos ver tudo no mundo com a ótica de Cristo, com a lente de Cristo. Mas é muito complicado, assim, formar uma cosmovisão cristã. É complicado porque as pessoas, elas pararam de questionar as coisas. Elas pararam de perguntar, de questionar, de se auto-questionar, de sondar atitudes, de perguntar sobre atitudes, perguntar o porquê, principalmente nas igrejas. As pessoas que perguntam muito são tidas como revolucionárias ou revoltadas, ou tidas como uma pessoa que não consegue se adequar à igreja. Porque ela questiona, ela pergunta, e aqui no canal muitas vezes nós pregamos perguntando. Porque existem dúvidas. Teve um amigo que falou assim, você não pode pregar com pergunta, porque senão o povo vai perder a fé, mas não é isso. Nós precisamos de senso crítico. Como que você vai formar uma cosmovisão se você não tiver um senso crítico? Vamos explicar por quê. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre soteriologia, que é a salvação, é a doutrina da salvação. Nós não vamos entrar no passo a passo da doutrina da soteriologia. Nós vamos só filosofar a respeito da soteriologia apenas no ato da salvação. No ato da glorificação, na verdade. No ato onde o homem morre, naquele momento. Nós vamos falar sobre isso apenas. A cosmovisão, a visão cristã, também em relação a isso, mas quando você lê sobre salvação, quando você lê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre quando a pessoa é salva, por exemplo, ali na cruz, que Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso, é o ato da salvação, é o momento da salvação. Só que quando você lê, você tem que ler olhando o contexto, olhando quando foi escrito aquilo que você está lendo. Se você considerar o ato da salvação no Antigo Testamento, a forma como era explicado é diferente de como foi explicado no Novo Testamento. Eles não tinham essa noção de salvação. Davi viveu muito fora do seu tempo. Quando a criança, quando o filho dele morreu, e que ele disse assim, eu não verei mais, mas um dia eu irei até ele. Davi já tinha essa noção de céu, de eternidade, coisa que naquela época não fazia muito sentido. Por quê? Porque Deus foi se revelando de forma progressiva. Por quê? Porque Deus foi mostrando ao homem o seu ser de forma progressiva, até a plenitude que é Jesus na Terra. Então, por exemplo, você não pode pegar, eu estava conversando com uma amiga essa semana, mas você não pode pegar um texto, aquele texto, por exemplo, vinde a mim, vós que estáis descansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. Aí você prega só aquele versículo. Tá bom, mas em que contexto? Para qual público? Não, meu irmão, porque você viver com Jesus, você vive leve, mas tem um fardinho ainda que você tem que levar, que é você vir abrir a igreja, que é você dar dízimo, tem um fardo leve. Não tem nada disso, não tem nada disso. Jesus estava falando que o fardo era suave, era leve, porque os mestres fariseus tinham a expressão de colocar o seu fardo e o seu jugo sobre aqueles que o seguiam. Então os discípulos que seguiam os seus mestres judeus, a maioria fariseus, eles seguiam e estavam sob o jugo do seu mestre. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim, eu sou mestre, mas o meu fardo e o meu jugo não é igual ao deles. É leve e é suave. Então está vendo como é que a gente tem que conhecer o contexto. Faz parte de uma cosmovisão equilibrada. Você lê o contexto, você saber em que momento que foi pregado aquilo. Então, como é que Deus salvava no Antigo Testamento?
Soteriologia da salvação do homem. Como é que era no Antigo Testamento? Se Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Como que era? Em Romanos e em Êxodo, a palavra de Deus é a seguinte: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque a soteriologia da salvação como ato final é um grande mistério. Então, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E não tem como fazer uma equação em relação a isso. Se a coisa é dele, se o negócio parte dele e o fim é ele. Não tem como fazer uma separação. Porque estamos falando de salvação no processo final, no ato final. Estamos só filosofando, não estamos pontuando nada. Veja bem, a salvação, ato final, pós-queda. Qual a diferença da salvação, ato final, pós-queda, para a salvação, ato final, pós-Cristo? Nenhuma. Da mesma forma que Deus salvava o homem, a alma do homem, quando Adão foi enganado, Adão, você não vai morrer não. Ele falou que você vai morrer, não vai morrer não. Era uma meia verdade, porque nós somos eternos, então nós vamos passar a eternidade ou com Deus ou sem Deus, ou vida eterna ou morte eterna, mas somos eternos. Então naquele momento que você morre, o ato final da salvação, qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo? No ato, nenhuma. No processo, sim. No processo e no estabelecimento das regras da soteriologia, sim. Mas no ato, nenhuma, não existe diferença. Como que Deus salvava no Antigo Testamento? Irmão, a salvação veio dos judeus, então Deus só salvava o judeu. Então nós vamos pregar com pergunta. Deus só salvava o judeu e o resto da humanidade? Ninguém era salvo. Manda todo mundo para o inferno, não era judeu. Então você tinha que mudar lá para Jerusalém, ou viver lá perto, porque no extremo oriente, ou na Europa Ocidental, ou nas tribos norte-americanas, ou nas tribos do Brasil, não tinha salvação. Não, antes, no Antigo Testamento, Deus só salvava o judeu. É difícil, né? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Deus só salva a igreja. Deus só salva os evangélicos. Verdade isso? Eu fiquei tão decepcionado. Tem uma igreja que eu gosto muito de seguir. Gosto mesmo. Eu sou até amigo do pastor de lá. Mas não é daqui da região, não. Tá? E eu sempre pego conselho com ele e tudo. Às vezes ele dá umas duras em mim. Esses dias ele falou para mim: Rodrigo, cuidado com o que você prega, porque a ignorância é atrevida. Então eu tento estudar o máximo possível, mas mesmo assim eu falei para ele: eu sou um pouco ignorante mesmo, eu sou um pouco atrevido. Ele falou: então toma cuidado. Mas eu estava vendo no site da igreja dele, fui lá nas mensagens de Cosmovisão Cristã para estudar mais em relação a isso. E um fulano, que não era ele, estava pregando sobre isso. Aí esse fulano caiu no atrevimento de falar que após a cruz de Cristo, só quem vai para o céu é quem aceita Cristo como Salvador. E aí já me acendeu a lanterninha, a luzinha. E aí eu fiquei ouvindo. Aí ele falou assim: as pessoas que não receberam a palavra de Cristo, elas não serão salvas. Eu falei: caramba, que besteira que esse cara está falando, meu Deus do céu. Se um índio não recebeu a palavra de Cristo, é porque você não pregou para ele, e ele não vai ser salvo por causa de você. Eu falei: caramba, além do índio, coitado, não ser salvo, eu estou sendo também culpado por isso. Que besteira, gente. Que besteira. O ato da salvação, o ato final, não tem a ver com ser evangélico ou não ser evangélico. De viver no norte, viver no sul. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Nunca teve.
O ato de salvação final, ele sempre foi o mesmo desde a queda. Porque Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, como Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, todo o ato final de salvação é o mesmo para todos. Então, quem não é evangélico vai para o inferno. Você vai jogar no inferno quem não é evangélico. Joia. As pessoas sem religião, então, jogam no inferno também. Vou jogar no inferno, pessoas sem religião. Empresários, artistas, que não têm religião, jogam no inferno. Músicos que tocam, que têm bandas, que tocam rock, tocam reggae, jogam no inferno. Joga no inferno, galera. Pessoa é ruim, é má, inferno. Faz um pouquinho de sentido. Joga no inferno também. Vai jogando no inferno. Quem define que joga no inferno? Sou eu, é você? Não, a minha igreja falou. Questiona, gente. Que negócio que é esse? Que besteira que é esse que esse cara falou? Que esse pastor falou? Que o índio vai para o inferno porque não reconheceu Jesus como Salvador da vida? Tem que questionar. Não sabe? Quem define quem vai para o inferno ou não? Sou eu, é você? De forma nenhuma. Nós não sabemos. Pensa bem numa pessoa que nasceu no centro de uma favela, que cresceu com a sua família, com a sua mãe e seu pai, usando droga, bebendo, com traição, com a mãe traindo o pai traindo a mãe, com briga, com tiro do lado, com morte todo dia, 3 mortos por dia. Pensa numa pessoa assim. Como que ela vai frequentar uma igreja evangélica onde é imposto para ela um jugo, um fardo, que ela tem que viver corretamente, que ela não pode ser ignorante, que ela tem que ser inteligente, que ela tem que ser arrumadinha, engomadinha, andar com a Bíblia embaixo do braço? Não dá. A pessoa ela é ignorante, ela só vê na frente dela maldade e violência. E aí você joga ela no inferno também. Joga ela no inferno. Gente, a gente é misturado com joio. E a gente tem que viver misturado com joio. E quem vai separar o trigo do joio, nós ficamos tentando fazer isso, né? Ficar separando o trigo do joio. Tem um menino ainda que é comentarista político, eu gostava dele. Até essa semana. Que ele estava falando de ritmo musical. Que a pessoa vai na igreja, canta louvor, depois ela ouve funk no carro. Então ela não é cristã, ela não é de Deus. Aí eu fico perguntando, quem é ele para fazer esse julgamento? Quem somos nós para fazer esse julgamento? Cara, a gente é muito bom para separar entre santo e profano. E quem que vai julgar essa separação? Para mim o santo ele é mais manchado do que o profano, porque ele é hipócrita. Desculpa, gente. É verdade, porque ele é hipócrita. A gente não faz essa separação, a gente não pode. Entendeu? Não, suicida vai para o inferno. Ato final da salvação, suicida vai para o inferno. Olha aqui. Você não faz noção da dor que essa pessoa sente. Você não faz noção. Como que você julga isso? Isso tudo faz parte de um estabelecimento de limites de cosmovisão cristã. De questionamento para formar como você pensa. Deus salva o assassino, Deus salva o drogado, Deus salva o traficante, não salva. Ato final da salvação. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós não podemos separar isso. Nós não podemos separar as coisas. Esse é santo, esse é profano. Esse é evangélico, esse não é evangélico. Esse é gospel, esse é do mundo.
Bobagem. Eu conheço tanta gente que não tem igreja, que não segue, que fala que nem acredita em Deus, mas que salga a terra com muito mais tempero do que um crente hipócrita. Conheço muita gente assim. E aí você vai falar que quem não é da sua igreja não é salvo, ou quem não é evangélico não é salvo. Bobagem. Bobagem. Olha, tem um amigo meu que fala assim que se Adão teve Adão com a sua atitude teve o poder de condenar todo mundo, aí ele fala assim, e Cristo morrendo na cruz pela humanidade toda, qual o tamanho dessa atitude, desse evento cósmico? Não seria salvar todo mundo? Claro que seria salvar todo mundo. É por causa disso que a gente creu. Eu estava conversando com ele, e ninguém vai concordar com a gente, praticamente todo mundo vai concordar com a gente, mas a gente fala o seguinte, eu creio que o inferno vai estar vazio, vai estar pouquíssimas pessoas no inferno, porque Cristo, a cruz é suficiente para o mundo todo, ele morreu por todos, para perdoar todo mundo. Então, existe sim inferno, existem pessoas que irão passar a eternidade no inferno, porque escolheram o mal, escolheram viver sem Deus. Mas eu tenho a convicção de que a cruz de Cristo salvou a maior parte da humanidade no Antigo Testamento, salvou a maior parte da humanidade no Novo Testamento e salvará a maior parte da humanidade no Antigo Testamento, porque a cruz ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. Amém? Pai do Senhor a todos.